Houve uma fome naquela terra, além da fome que tinha ocorrido nos dias de Abraão, de modo que Isaque se dirigiu a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Jeová lhe apareceu então e disse: Não desça ao Egito, mor na terra que eu lhe indicar, mor como estrangeiro nesta terra, e eu continuarei com você e o abençoarei, porque darei todas estas terras a você e à sua descendência, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas estas terras à sua descendência, e todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio da sua descendência, visto que Abraão escutou a minha voz e continuou a cumprir meus requisitos, minhas ordens, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque continuou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre sua esposa, ele respondia: Ela é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: Ela é minha esposa. Pois pensava: Os homens do lugar podem me matar por causa de Rebeca. Porque ela era muito bonita. Passado algum tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando pela janela quando viu Isaque fazendo carinho em Rebeca, sua esposa. Abimeleque chamou imediatamente Isaque e disse: Na verdade, ela é sua esposa. Por que é que você disse: Ela é minha irmã? Eu disse isso para não ser morto por causa dela. O que você nos fez? Alguém do povo poderia facilmente ter se deitado com a sua esposa, e você teria trazido culpa sobre nós. Quem tocar neste homem e na sua esposa certamente será morto. E Isaque começou a semear naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes o que tinha semeado, pois Jeová o abençoava. O homem ficou rico, e ele continuou a prosperar até que se tornou muito rico. Ele adquiriu rebanhos de ovelhas e de bois e um grande grupo de servos, e os filisteus começaram a invejá-lo. Assim, os filisteus taparam com terra todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos dias dele. Abimeleque disse então a Isaque: Mude-se da nossa vizinhança, pois você ficou muito mais forte do que nós. Portanto, Isaque se mudou dali e acampou no vale de Gerar, e passou a morar ali. Isaque cavou novamente os poços que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, mas que os filisteus haviam tapado depois da morte de Abraão, e lhes deu os nomes que seu pai tinha lhes dado. Quando os servos de Isaque estavam cavando no vale, acharam um poço em que havia uma nascente de água, e os pastores de Gerar começaram a discutir com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Assim, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque haviam discutido com Isaque, e cavaram outro poço, e começaram a discutir também por causa dele. Então lhe deu o nome de Sitna. Mais tarde ele se mudou dali e cavou outro poço, mas eles não discutiram por causa dele. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: Pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. Dali subiu então para Berseba. Naquela noite Jeová lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai, não tenha medo, pois estou com você, e vou abençoá-lo e multiplicar a sua descendência por causa de Abraão, meu servo. E ele edificou um altar ali, e invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Mais tarde, dirigiu-se a ele Abimeleque, vindo de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou chefe do seu exército. Então Isaque lhes perguntou: Por que vieram a mim, já que vocês me odeiam e me mandaram embora da sua vizinhança? Vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos: Que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo. Você não fará nada de mal contra nós, assim como nós não lhe fizemos nenhum mal, pois apenas o bem lhe fizemos, mandando-o embora em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. Ele fez então um banquete para eles, e comeram e beberam. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu, e eles partiram em paz. Naquele dia, os servos de Isaque foram informá-lo a respeito do poço que haviam cavado, e disseram-lhe: Encontramos água. Assim, ele deu ao poço o nome de Siba. É por isso que o nome da cidade é Berseba, até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, ele tomou como esposa Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basimate, filha de Elon, o Hitita. Elas eram uma fonte de grande amargura para Isaque e Rebeca. Esaú, à idade de 40 anos, fez os seus próprios arranjos de casamento. Por escolha sua, tornou-se polígamo, e, de semelhante de seu pai Isaque, o qual deixará que seu pai Abraão lhe providenciasse uma esposa dentre adoradores de Jeová, Esaú tomou por esposas duas mulheres hititas, pagãs, Judite, Olibama e Basimate.
Ada. Estas mulheres mostraram ser fonte de amargura de espírito tanto para Isaque como para Rebeca. Pergunta 1. Onde Isaque enfrentou conflitos com os filisteus em Gênesis 26? A. Canaã. B. Gerar. C. Egito. Houve uma fome naquela terra, além da fome que tinha ocorrido nos dias de Abraão, de modo que Isaque se dirigiu a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Houve conflito pelas terras e os poços cavados. Pergunta 2. Como Isaque protegeu Rebeca em Gerar? A. A apresentou como sua esposa. B. A apresentou como sua irmã. C. Não tomou medidas de proteção. Quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre sua esposa, ele respondia: Ela é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: Ela é minha esposa. Pois pensava: Os homens do lugar podem me matar por causa de Rebeca. Pergunta 3. O que Deus reafirmou a Isaque durante sua estadia em Gerar? A. Promessas feitas a Noé. B. Promessas feitas a Jacó. C. Promessas feitas a Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois estou com você, e vou abençoá-lo e multiplicar a sua descendência por causa de Abraão, meu servo.